Então, o assunto que me deram para a tarde de hoje, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito pequeno. Mas é tanto que a gente vai fazer o seguinte, principalmente para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, a gente vai dar outras ideias, o que é ideal no tratamento espiritual, os cuidados que a gente deve ter para que a gente consiga aquilo que está precisando. Então, aproveitando, já que esse tema é pequeno, e ele é intitulado Mistérios Ocultos aos Sábios e Prudentes. Vamos primeiro explicar o que é isso, que tem umas palavras um pouco complicadas. Então é o seguinte, são as coisas que foram escondidas, não foram ditas, aquelas criaturas que eram muito inteligentes, os sábios daquela época e os prudentes. Então, Jesus estranhou isso que foi feito para aquelas criaturas. Então, numa oração, ele perguntou a Deus: graças te dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas? Por que escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as explicasse aos pobres e humildes? Veja a interrogação dele, né? Ele achou o seguinte, que Deus ditou aquelas normas, disse o que era preciso cada criatura fazer, mas disse só aos pobres e não disse aos sábios daquela época. Então a gente sabe, fica meio difícil de entender, mas a gente sabe que naquela época de Jesus existiam duas classes de pessoas, ou o muito rico, não é? E o muito pobre. Então Deus sabia que o que ele precisava dizer às criaturas ia ser mais fácil de ser entendido pelas pessoas mais humildes. Porque os ricos daquela época não queriam saber de religião, de nada. O negócio deles era só o dinheiro, serem famosos. E a gente vê ainda, quando a gente assiste o filme, né, como eles se vestiam naquele luxo, e outra população toda na miséria. Então Jesus, estranhando isso, porque a mensagem tenha sido dirigida aos sábios, perguntou a ele. Aí ele disse que podia parecer, porque Jesus comunicava, né? Não vendo, mas através do pensamento ele tinha essa condição de se comunicar com o Pai. Então, o que foi que ele fez? Perguntaram-se os outros que viviam com Jesus, por que Jesus fez aquilo? Se era uma ordem que veio lá do alto, por que ele estava estranhando? Então ele descobriu o seguinte, que o que Deus estava pregando era muito mais fácil ser entendido pelos pobres do que pelaquela classe rica dos sábios daquela época. Então foi a solução que ele encontrou para essa decisão de Deus. Porque a gente sabe que naquela época os sábios e prudentes, eles tinham muito orgulho. Além de serem orgulhosos, as amizades eram muito pequenas e eles só davam valor às criaturas que fossem como eles. Era uma classe rica que não admitia nada que fosse dirigido para os pobres. Tinham dificuldade em acreditar em Deus, achavam-se que era igual a Deus, eles mesmos, esses ricos daquela época, esses sábios, achavam que era igual a Deus e não se contentavam quando diziam que Deus era um ser superior a todos os que moravam aqui na terra. Eles não aceitavam isso. E muitas vezes
se tornavam inimigos daquelas criaturas que tinham, como se fosse um santuário que eles chamavam na época, para fazer as suas pregações. Eles eram contra, porque não acreditavam em Deus, principalmente depois de uma situação como essa. Então, já os simples e pequeninos eram diferentes. Primeiro porque as necessidades eram maiores. E a gente sabe que ainda continua. Quanto mais a pessoa pobre, mais necessidade tem de tudo. Não é verdade? Então você veja, e outra coisa, na maioria das vezes, aquele que está numa situação muito elevada, despreza aquele pobre. Ele dá uma assistência quando ele realmente trabalha numa empresa dele, que ele sabe que vai precisar tal. Mas na hora de uma decisão, primeiro são os colegas que estão no mesmo nível deles e os pobres vêm em segundo lugar. Mas no caso de Jesus, ele já entendia. Então disse, pensando, eu não vou dar essas informações de meu pai a essa classe, porque eles não vão aceitar. Primeiro eu tenho que me dirigir aos simples e os que são chamados de ignorantes porque não estudaram, não é? Mas os simples, os necessitados. E foi isso o que ele fez. Você veja quando passa um filme, ou essa novela da Record agora aqui intitulada Jesus, e é um fato interessante porque eu estou assistindo e acho que é muito melhor do que assistir uma novela de outra emissora, que tem muitas por aí, porque as mensagens são diferentes. E nessa novela de Jesus, a gente fica admirado dos conselhos que ele dá. Primeiro porque todo o pessoal que anda com ele são os humildes, são os mais necessitados. E os outros, devido nesse momento ele está recebendo muita assistência, fazendo muito milagre, muitos pobres naquelas comunidades se aproximando dele, eles já estão planejando um jeito de tirar a vida de Jesus. Por quê? Devido a esse orgulho que eles têm, e não admitir uma criatura superior a eles, que são daquele ambiente onde só tem ricos e poderosos. Então o que Jesus fez? Ele disse, eu vou pedir a meu Pai, eu vou pedir a Deus que dê para essas criaturas, que eram ricos, dê para essas criaturas a busca dos segredos da terra, para que eles continuem procurando os segredos da terra. E vou dar aos humildes e pobres a busca para que eles encontrem os segredos do céu. E ele sabia, inclusive, que além de ser muito bom para aquelas criaturas pobres que tinham pouco estudo, era do que eles estavam necessitando. Como ele já estava sabendo que os ricos não acreditavam nas mensagens de Deus, ele disse, não, eu vou deixá-los, né, com os bens da terra e vou procurar ceder os bens do céu a essas criaturas mais humildes. É isso. Então você veja, o que nós devemos observar é que em tudo que Jesus disse ou fez, sempre tinha como finalidade atender ou orientar a alguém. E isso continua sendo feito porque os ensinamentos dele não se acabaram. O que falta é a atenção do povo. Porque a maioria das pessoas só vem se voltar para Jesus na hora da necessidade. Quer dizer, esse assunto aqui, ele é muito curtinho, mas a gente vai aproveitar para dar continuidade, lembrança de uma coisa. Então vocês vejam que sempre Jesus disse, ninguém
pode ver o reino dos céus, senão o quê? Estão lembrados? Se não nascer de novo. Entenderam como é? Desde aquela época Jesus já dizia, não é? Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então o que é que a maioria das pessoas atualmente diz? Ah, não está vendo que quem morreu voltar de novo? É claro que não volta. O corpo se acaba. Morreu, o corpo vai embora. Mas vocês já ouviram falar que a alma morre? Ninguém. E a alma e o espírito é a mesma coisa. O corpo morre, mas o espírito ou a alma permanece, não vai. Agora, o que acontece é o seguinte: quando esse espírito está no plano espiritual, que a gente não consegue ver, aí eles começam a ver o que os bons colegas recebem de Jesus e de Deus. E começam também a ser aconselhados. Olha, o sofrimento é resultado do que vocês fizeram de errado quando estavam na terra. E tem que mudar, que eles chamam de desenvolver, para que encontrem uma posição melhor. Então, o que é que os espíritos fazem? Esses que estão no nível ainda um pouco atrasado, eles pedem para reencarnar. Aí diz, olha, vem um espírito mais superior, e ele diz, olha, eu cheguei à conclusão que para eu melhorar de vida, eu tenho que voltar para a Terra. Eles perguntam, isso é um exemplo, não são para todos, pode ser para um ou para dois. Você tem alguém ou alguma família que você gostaria de voltar para lá? Tenho, a família tal. Pronto, vá se preparando que a gente vai conseguir enviar você para lá. Já para que quando ele nasça naquela família, a família ajude aquele filho a se melhorar moralmente. Porque é o que toda criatura está precisando. Então houve esse pedido, que não é feito para todos, porque tem uns que precisam nascer e nem podem escolher para onde vem, mas esse é o chamamento para que a gente entenda nossa família como é. Então, se a gente tem dificuldade em se comunicar, não é? Em chegar mais perto de um familiar, porque ele é diferente de nós, é o cuidado que a gente deve ter para dar uma assistência maior àquela criatura, que é um espírito que está precisando da nossa ajuda. Porque se a gente facilitar, quem vai ser prejudicado somos nós. Entenderam como é? Geralmente uma pessoa, vamos dizer, tem 4 irmãos. 3 são mais ou menos do mesmo jeito, mas sempre tem um que é um meio diferente, né? É esse que se deve trabalhar mais em cima dele. Se aproximar, aconselhar, para que ele vá se reformando moralmente. É a missão de cada um de nós, é essa aqui na Terra. Entenderam como é, meus irmãos? Então vamos ver. Se nós sabemos que Jesus é justo e que Deus é mais justo ainda, ele não poderia concordar que a vida tinha que ser uma só. Não é? Porque faz uma pessoa vem para uma família bem rica e outro filho nasce com uma família que não tem nem o que comer. Não é? Se a criatura vem bem pretinha e nasce num país da Europa onde só tem louro, por que isso? Será um castigo? Não é isso? E muitas coisas que a gente vê nessas reencarnações que a gente fica admirado.
Então, se Deus é justo, isso é uma prova de que a vida não pode ser uma só para aquele espírito. Senão seria uma injustiça total. Botar a criatura para só ter uma vida, nascer e morrer a vida toda passando fome. Por quê? Como é que Deus ia escolher isso? A gente pode até pensar, não, porque na outra vida... Não, não tem outra vida. Você está dizendo que só tem uma vida. Se ele fez isso, realmente, se deixou, ou a criatura vem para um lugar de sofrimento, é porque a própria criatura está necessitada de passar por aquilo, para que aprenda, vá se reformando moralmente, para um dia, ou perto ou longe, chegar perto de Jesus. E é isso a missão da gente. Infelizmente, a gente ainda é um pouco teimoso, né? A gente já nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Todos nós nascemos porque nós temos a nossa consciência. Eu disse aqui da outra vez, eu sempre digo, porque eu faço o seguinte, quando eu repito alguma coisa, quando eu digo novamente, é em respeito às criaturas que estão chegando pela primeira vez. E a gente deve orientar todos e pedir paciência a quem já sabe. Mas é uma necessidade que nós temos. Se a criatura está vindo a casa a primeira vez, e a gente começa a falar coisas que estão lá na frente dos ensinamentos, pode ser até que ela não venha mais, porque não entendeu nada do que está acontecendo, não é verdade? Então, quem já ouviu tem que ter um pouco de paciência, porque a gente faz isso para que todos daqui saiam, pelo menos, com um pouco de conhecimento. Entenderam como é? Então é isso mesmo, é isso que a gente tem que fazer. Procurar seguir os ensinamentos de Jesus e não esquecer que a reencarnação é a volta do espírito para uma nova vida e não daquele que viveu com aquele mesmo espírito. Morreu, acabou. Mas o espírito vai continuar precisando voltar à Terra para que possa se reformar moralmente. E é esse o cuidado que a gente deve ter. Porque os espíritos inferiores, aqueles espíritos que ainda gostam de ver os outros sofrendo, que ainda gostam dos vícios, não é? Que ainda gostam das maldades, eles se sentem mal quando verem um de nós melhorando moralmente, se reformando, seguindo os ensinamentos de Jesus. Então eles, por inveja ou maldade, eles procuram se aproximar daquela criatura e fazer, como a gente diz, fazer o juízo dele, para que ele deixe de praticar coisas boas e comece a praticar o que eles estão ensinando. É assim. É o cuidado que a gente tem, e muitas vezes a gente até olha para o céu e diz, meu Deus, por que eu sofro tanto? Não é? Porque a gente pode, desde já, melhorar a nossa vida. Repetindo o que eu já disse, Deus nos deu um presente muito grande, que é o nosso anjo de guarda. Eu sempre estou repetindo isso. É quem nos orienta na vida. E a gente, na hora de dormir, não diz, pelo menos, meu anjo de guarda, muito obrigado, e pô, vai dormir. Não faz nada. Né? Não faz uma oração. Porque eu cheguei tão cansado, mas dava. Não dava se fosse para rezar um texto com muito sono, porque o texto realmente é grande, né? Mas fazer uma oração de agradecimento, pelo menos. Jesus, eu lhe agradeço por tudo que o Senhor tem me dado. O Senhor sabe das minhas necessidades. Me ajude a conseguir. Pronto, vou dormir. Boa noite, você vai deitar. Mas chega, às vezes, não dá tempo nem tirar a roupa, com a mesma roupa dorme, não é? E é isso que faz com que os espíritos ainda inferiores se aproximem de nós.
Uma vez, outro exemplo de palestras passadas, eu estava assistindo um vídeo e era o seguinte, eles falando sobre a influência desses espíritos inferiores e eles mostram o exemplo. Porque, como eu disse antes, tudo que eles fazem é pelo pensamento. Vocês vejam que nessa consulta que vocês fizeram, o médium fala, né? Não tem dois médios na mesa? E tem um que é o que recebe o espírito. E tem outro que chama doutrinador, é o que vai orientar aquele espírito. Mas o médium que recebe o espírito não é o espírito que está falando. É o pensamento do espírito que está chegando àquele médium. A voz é do médium. Mas o pensamento para dizer aquilo tudo é do espírito. Entenderam como é? Então, nessa passagenzinha que a gente já contou novamente, eles falando sobre o poder que esses espíritos têm, sejam bons ou sejam espíritos inferiores. Então, chega o rapaz numa casa, tinha casado há pouco tempo, e falou, bateu na porta, a mulher abriu, tal. Aí ele disse, a janta está pronta? Ela disse, estou terminando, daqui um pouquinho eu termino. Tá, já, senta um pouquinho aí. Ele disse, não, eu vou tomar uma aguinha aqui. Aí quando ele abre a porta da geladeira, tinha umas garrafinhas de cerveja. Aí o espírito aproximou-se dele e ficou dizendo, água não, cerveja. Água não, cerveja. Dizendo, desesperado mesmo, porque ele soltou a água e puf na cerveja e tomou. E é isso que acontece quando a gente está desprevenido em todos os fatos da nossa vida. Eles só querem, esses espíritos maldosos, aconselhar a gente para o mal. E a gente tem que ter força para resistir. E uma maneira de fazer com que eles se afastem, primeiro, através das orações. E depois, pelo bom comportamento que a gente tem. A gente não sabe o que é certo e o que é errado. Então, para que fazer o que é errado? Vai ter como companhia um espírito que, quando viviam encarnado aqui na Terra, gostavam de fazer aquilo que a gente está querendo fazer. Então, como o conselho é pelo pensamento, a criatura faz e nem está ouvindo. Mas o pensamento é que está chegando e ele faz e erra. E desse jeito vai se perdendo na vida. Quer dizer, não é difícil viver. Através das orações, do comportamento. A gente não sabe o que é certo e o que é errado, não é? E para que continuar no erro? Porque é preciso ver, toda vez que se erra, a gente tem por companhia esses maus espíritos. Que se eles estão no sofrimento, eles não vão admitir que aquela criatura se torne melhor do que ele. Então vão tentar de todo jeito fazer isso. Então vamos fazer isso, uma oração. Você vem para uma consulta, não é a consulta que vai resolver o problema de cada um, se a criatura continuar cometendo os erros que faz. Olha, são recomendados assistir 8 reuniões. Então vamos supor que você assistiu uma, né? Próxima sexta eu venho de novo. Aí encontrou-se com os amigos, pai, vamos lá para a praia, vamos ter um negócio de aniversário para fulano, ele pô, vai e começa a beber de novo. Aquela consulta já está perdida. Porque você tem que seguir o que foi determinado. Entenderam como é? E se a gente sabe o que é certo e o que é errado, se errou, não tem desculpa. Eu fiz sem querer, não existe isso. É a mesma coisa da gente ofender uma pessoa e dizer depois, eu disse sem querer. Mentira! Disse porque quis. Porque tudo que a gente fala, primeiro chega no nosso pensamento. Vem pelo pensamento. Então, se você disse, é porque já estava querendo dizer aquilo.
E são essas coisas que os bons espíritos vão observando, lhe indicando sempre o caminho do bem. Mas a criatura já vem desse estado, não quer seguir o caminho que ele acha que é o melhor. E daí vem o sofrimento. A gente pode condenar outras criaturas? Não. Nessa vida, tudo depende da gente. Não é Jesus que quer que a gente sofra, nem Deus, nem nosso anjo de guarda, não. Quem está escolhendo essa vida errada somos nós. Não é isso? Estava outra vez, tinha um tratamento que nessa época era à noite, tratamento espiritual para as pessoas, principalmente os muito doentes. E a gente participava dele. Antes tinha uma reunião, como tem aqui, né, do Evangelho. Aí os médicos também se preparando. E nesse tratamento tinha uma cama, né, que o doente era colocado naquela sala de acordo com o tratamento que ia fazer. E enquanto ia entrando aquela criatura, como aqui, né, enquanto vai entrando na sala, os outros ficam lá. E nesse dia eu não ia fazer o trabalho. Aí eu avisei a menina que assistia só o Evangelho, mas não ia poder ir para lá. E sentou-se um homem perto de mim, e gostava muito de conversar. Aí disse, meu amigo, o senhor é trabalhador da casa, né? Eu digo, eu frequento aqui. Ele disse, eu vou fazer uma pergunta, e Deus queira que o senhor me ajude. Eu digo, opa, se Deus quiser. O senhor vai me ajudar a seguir o que eu estou pensando. Eu digo, eu não tenho essa força não, mas a gente pelo menos conversa, né? Ele disse, me diga, que eu tenho certeza que vai dar certo. Eu disse, o que é então? Ele disse, olha, eu sou tão viciado em uísque, que toda noite eu peço a Deus para essa consulta terminar logo, para eu voltar a beber. Era melhor não fazer mais a consulta, não é? Tanto o anjo de guarda dele como os outros espíritos estavam sabendo do que ele ia fazer. Não adiantava o tratamento. Então, tudo que a gente faz em nome de Jesus, na maioria das vezes, exige um certo, que a gente chama até, podia chamar de um sofrimentozinho pequeno, porque a gente deixa de fazer o que mais queria para seguir as recomendações de Jesus. Mas numa hora dessa, o importante é a gente saber que tudo que a gente está fazendo ali é para o nosso bem. Porque esses espíritos maldosos, ele pode atrapalhar a pessoa a conseguir um emprego. Se vai fazer uma prova, eles podem atrapalhar para fazer errado. Porque a diversão deles é ver os outros sofrendo. E são muitos os que se divertem com o sofrimento alheio. Faz muito tempo também. E outra coisa, nós somos também o que pensamos. Se a gente atrai os espíritos pelo pensamento, se você vai fazer, por exemplo, um concurso, e já vai dizendo que não passa, pode ficar certo que vai receber a influência desses espíritos maus. Aí eu contei aqui também, eu tinha uma colega que trabalhava na repartição antes de eu me aposentar, e ela tinha 2 filhos, dois filhos advogados. E os meninos faziam concurso direto e nada. Aí um dia, era uma segunda-feira, depois de um concurso que eles tinham feito, né? Sábado e domingo. Aí ela disse, eita minha gente, cheguei, mas já estou ficando triste de novo. Aí os colegas perguntaram, foi que houve? Ela disse, não, porque a mensalidade do concurso que os meninos vão fazer é a mais cara que eu vou pagar. Aí me disseram, tá, mas não é para um concurso, ele não vai ganhar bem depois, os 2 formados, né? Ganhar bem. Ela disse, não, eu não estou pensando nisso, não, porque eles já fizeram muito concurso e só faz gastar dinheiro de inscrição. Aí uma colega disse, mas você, fulano, não diz nada a ele, não. Ela disse,
Não foi? Sexta-feira eu me esqueci e disse, mas eu acho que ela dizia sempre, também ninguém pode julgar, né? E foi o que você disse a ele. Eu entreguei o dinheiro, aí eu disse, toma aí, vão fazer a inscrição. Eu sei mesmo que é outro prejuízo que eu estou tendo. Quer dizer, já sai aquela criatura para fazer o concurso, sabendo que não vai passar, que até a mãe está dizendo isso. Esses pensamentos negativos que a gente tem que tirar da nossa vida. E o pior, muitas vezes você pensa negativamente e vai dizer, foi Jesus que quis assim. Quem disse isso, pelo amor de Deus? Não é? Inventa. Coloca a culpa em Jesus, porque ninguém está vendo para perguntar, né? E isso só leva ao fracasso. Não é? É a fé que a gente precisa ter. E tudo na vida é uma questão de justiça de Deus, não é? Se a gente está no bom caminho, a gente só tem que esperar o que é bom. É isso que Ele vai fazer para a gente. Vocês vejam o seguinte. A gente vai chamar a atenção aqui, mas vocês prestem atenção no que a gente vai dizer para não ser entendido de outra forma. A gente deve ter consciência de que o tratamento espiritual é necessário, precisa. Nós devemos ter consciência que os espíritos vão ajudar para que a gente consiga o que está necessitado. Mas tem que ter a cooperação nossa também nisso tudo, não é? Eu não posso entregar meus desejos aos bons espíritos e sair daqui correndo para tomar umas doses de cachaça. Não pode, porque eles mesmos não vão aceitar o que eu estou pedindo. A gente tem que fazer essa reforma moral. Se esforçar pelo menos durante o tratamento, pelo menos, não é? E ir diminuindo aos poucos. Se a gente sabe de tudo o que é certo e o que é errado, vamos nos controlar, porque a gente precisa melhorar a nossa vida. E a gente não pode culpar depois os outros pelo que está acontecendo a gente. Não. Se a gente está seguindo o bom caminho, pode ficar certo que as coisas vão melhorar. Pode ficar certo. Porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Muitas vezes uma brigazinha dentro de casa, de família, mas se na oração você pede a Jesus e aos bons espíritos que ajude a gente, ajude aquele outro, para que a gente possa se entender, deixe de brigar, entendeu como é? Pedindo assim com toda sinceridade, a gente vai chegar a um ponto, eles podem, inclusive, o Espírito dizer, eu vou lhe dar um conselho, toda vez que na sua casa, vamos dizer, marido e mulher, e aí ele dando esse conselho à mulher, toda vez que na sua casa o marido começar a discutir, eu vou lhe pedir um favor, você se cala, deixa ele falando sozinho. Aí a mulher fez o teste. O marido chegou na sexta-feira, tem essa desculpa, né? O último dia de trabalho da semana, já parou lá para visitar as garrafinhas. Aí chegou em casa já meio alterado, gritando, o que é que tem para jantar? E ela, eu preparei o que você gosta. E ele insistindo nos assuntos para briga e ela totalmente calada. Resultado, aí ele foi, jantou, tomou banho, dormiu. Pois no outro dia perguntou a ela, mulher, foi que houve? Você estava tão diferente que eu vim disposto a pegar uma briga e não consegui. Que vocês vejam como é importante o nosso comportamento no convívio que a gente tem com os outros. Em tudo na vida. Porque muitas vezes, quando nós não provocamos, são os outros que nos provocam. Porque gostam dos espíritos inferiores, gostam de ver a gente naquela confusão. E uma maneira é isso. Pode até que chegar alguém civil, até mesmo um filho civil, puxa vida,
Maninha está meio, como é que se diz, está meio medrosa, não é? Mas é melhor numa situação daquela. E o pior é que a gente sabe. Todos nós sabemos qual a solução para uma situação difícil. E muitas vezes, por orgulho, a gente não faz. E termina se prejudicando. Não é isso? Não é tão difícil se viver, não. Então, nós anotamos aqui as causas atuais do sofrimento. Algumas, né? Algumas causas. Quando procuramos saber por que sofremos, vamos encontrar em nós mesmos os motivos. Isso, às vezes, ninguém está dizendo que todo mundo vai passar por isso. Mas são alguns motivos que fazem com que a gente sofra. Veja bem, quantas pessoas sofrem pelos seus erros, pelos vícios e pela falta de fé? Pagava alguma coisa para conseguir isso? Não. Né? Errou porque quis, é viciado porque quer, e não tem fé também porque quer. E isso pode acarretar o sofrimento a cada um de nós. E é justamente o que Jesus recomenda. Não é? A gente pede, se possível, todos os dias, de hora em hora, mas se a gente virar, né, o pensamento para essas coisas, a gente vai ver que a gente está errando. Não está seguindo os conselhos que Jesus pediu. E Ele nunca exigiu da gente: vocês têm que fazer isso. Não. Ele sempre disse que o melhor para a gente era aquilo. Deixou nas mãos da gente mesmo escolher o que fazer e o que não fazer. Não é verdade? Outra aqui. Quantas uniões infelizes, quantos casamentos, né, infelizes. E aí, a gente não vai dizer por quê, porque já dá para entender. Por que será que tal casamento não está dando certo? Cada um que pense e tire suas conclusões, que não me cabe falar disso aqui. Mas é mais um motivo também de sofrimento. Quantas doenças poderiam ser evitadas? Muitas vezes, a criatura faz uma coisa, eu sei que eu vou fazer e estou me arriscando, mas eu vou fazer assim mesmo. Né? Faz, teima e termina doente, com sofrimento. Quantos pais, e essa é muito importante, quantos pais sofrendo pelo comportamento errado dos filhos, quando poderiam tê-los orientado, ensinado o comportamento correto desde a infância. Está acontecendo demais, principalmente nos colégios. Principalmente. Porque dizem os estudiosos com muita certeza, o filho leva para a rua o que aprendeu em casa. Não é o que aprendeu só no colégio com os amigos, não. Desde criancinha, se ele é filho de um casal que só vive brigando, é isso que ele vai começar a aprender. Se aquele casal só vive chamando nome feio um com o outro, é isso que ele vai aprender. E todos os defeitos que os pais apresentam, aquilo serve de ensinamento para o filho. É o que está acontecendo agora nas escolas, professores apanhando, aluno fazendo o que quer, né? Uma verdadeira, eu tenho uma amiga que ela é diretora do colégio, mas disse que está, e é um colégio aqui do Bessa, colégio que tem gente, mas não é gente mais ou menos equilibrada financeiramente, mas ela disse que acha que é pior do que no bairro pobre, do que eles fazem, e muitas vezes, não estou dizendo todos, mas muitas vezes a diretoria, com medo de perder o dinheiro da mensalidade, passa a mão por cima, né? Vai deixando acontecer. E é isso que leva. Eu contei também outra vez, quem ouviu tem um pouco de paciência para dizer isso. Uma amiga minha também, ela é espírita,
e ela é secretária de um colégio aqui em Miramar. Colégio bom. Vou dizer o nome, Motiva, eu ia falar, né? Colégio Motiva. Pois ela é secretária, subsecretária desse colégio. Aí chegou um homem lá com 3 crianças para matricular. Um menino um pouco diferente um do outro, né? Aí quando ele chegou, bom dia, olha, eu trouxe essas 3 crianças para matricular, porque os pais não estão trabalhando, não puderam vir. Aí ela disse, está com a documentação aí? Ele disse, eita, eu não trouxe todas, mas eu faço logo a matrícula, quando eles vierem amanhã assistir a aula, eu atraso os documentos. Está certo. Ela olhou assim, ficou um pouco desconfiada, e disse, olha, só espera um pouquinho, que a diretora está aqui na reunião, e eu vou falar com ela. Aí, tá certo, a gente espera aqui com o menino. Aí ela foi. A secretaria onde ela estava tinha as câmeras de filmagem. Aí ela pediu licença, a diretora, eles suspenderam a reunião que estava fazendo. Aí disse, você faz o seguinte, você pede para ele vir sozinho mesmo, depois de amanhã. Não precisa nem trazer as crianças, ele traz só a documentação, diga que só venha depois de amanhã, porque amanhã eu não vou estar aqui não. Ela inventou isso, né? Aí, tá certo. Foi lá, tinha sido feita a câmera, nas câmeras, a filmagem daquele encontro, né? Aí chamaram os policiais, os chefes já, né? Chamaram, mostraram aquela filmagem. Quando mostraram, eles conheceram logo o camarada, era um traficante, que estava trazendo as crianças para estudar e aquelas crianças distribuíram a droga com os alunos. Você veja como estão as coisas, né? E se é uma criança que não foi bem educada pelos pais, ela vai entrar vai cometer aquele erro. E aí vem o sofrimento. Por isso que todos nós, como pais, devemos assumir esse controle sem violência, não é? Sem violência. Porque a criatura vai aprendendo e termina chegando ao nível que é que todo mundo deseja, né? Você veja, 3 crianças para vender droga num colégio que tinha muita criança rica. E é isso que a gente deve evitar. Então, meus irmãos, é mais ou menos isso que a gente tem que falar. O tratamento, as consultas, os passes que vocês vão receber agora, depois da reunião, que é o que vai tirar a energia negativa que possivelmente cada um possa ter, que não é culpa dele, até por influência dos espíritos inferiores, aquilo pode estar prejudicando, e nesse passe, esses fluidos ruins são retirados. Agora, é necessário, como eu disse antes, que o comportamento nosso siga as recomendações de Jesus. Porque não é só esse tratamento que vai resolver os nossos problemas. Se nós fizermos o que Jesus não quer, nós não vamos conseguir nada do que está nos acontecendo, né? Resolver nada do que está nos acontecendo. Então, muita fé, orações antes de dormir, entender as pessoas como elas são, não é? Não usar de violência, fazer o que Jesus pediu, porque é isso que vai atrair para cada um de nós a companhia dos bons espíritos. Sejamos nós novos, como o rapaz que está aqui, sejamos criaturas mais idosas como eu. Cada um é responsável pelo que faz. E isso é uma maneira de evitar a presença dessas criaturas espirituais, né, que ainda são inferiores e tentam, de toda maneira, nos prejudicar. Ainda dá tempo para coisinha, né? Um pouquinho. Outra coisa, eu fico sempre relembrando, eu morava num prédio, que tinha muitos amigos meus que moravam também, e tinha vários espíritas. Eu já contei isso outra vez. E a gente fazia o evangelho no lar, mas geralmente não era num lugar só. Cada um no seu lugar, né, de morada. Aí uma vez,
A gente estava na reunião espírita. Eram 4 desses amigos meus que frequentavam a mesma casa. E durante um deles foi fazer um tratamento. Quando ele estava fazendo o tratamento, chegou o espírito e disse por intermédio da médium: ah, bichinho, você está aqui, eu sabia que eu lhe encontrava. Ele disse que os cabelos chegam a ficar assim, já arrepiados. Isso foi que houve. Eu fui entrar no lugar onde você mora, eu e mais 3 amigos. Por quando a gente chegou na porta que entra, levamos um choque que voamos quase 10 metros. Aí ele disse, para se livrar, né? Disse: não, eu não faço, eu não sei nada de energia. Mas você vai voltar. Ele: Deus me livre, a gente ia morrendo. Oh, não sabia nem que tinha morrido já. A gente ia morrendo. Foi. Aí a gente ficou quieto e fomos pedir um auxílio. A Severino Celestino, que é um médium muito estudioso, tem muitos livros publicados já. Aí Celestino, sabe o que disse a gente? Essa proteção em volta das residências é o Evangelho no Lar. São as orações que fazem. Os próprios espíritos criam essa proteção que eles pensavam que era choque. Mas não era, é a proteção que não deixava eles entrar naquele onde estava sendo praticado o Evangelho do Lar. Por aí a gente vê a importância das preces, do comportamento correto, para que a gente, desde já, vá conseguindo o que quer. Que tudo é possível àquele que tem fé e bom comportamento. Então, que Jesus continue conosco, tenham paciência, né, desse tratamento que estão fazendo, voltem, porque podem acreditar, é isso que faz com que a gente cresça moralmente e seja mais feliz. Que Jesus os abençoe.